Guilherme e Ingrid. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Travelcast, o seu programa de toda quarta-feira aqui na Gramado TV. Boa noite. Boa noite, tá bem? Eu tô bem, mas eu queria deixar registrado hoje já, gente, antes de começar, olha o nosso look. Repara, em plena quarta-feira, 2 de novembro. Ah, hoje é feriado também, né? Isso aí, feriadinho. Esse frio, nossa, aqui ó, de casaco, pesado, falta só luva e cachecol. Deve sair na rua, se bobear, tem gente já andando de Vocês cachecol. vão achar que esse programa daqui a uns anos foi feito em julho, mas não era, não. Novembro, Natal Luz aí no auge já, começando com tudo. E não achei de roupa e casaco, mas é o que temos, né? Isso aí, E permanece ainda, né? Com certeza, até o dia da semana. Vai mais uns dias de frio ainda. Gente, sejam bem-vindos a mais um programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Derrubando as coisas ou... Pra variar, né? Acontecendo, mas segue o baile. Quero pedir pra vocês ficarem até o final, que no final a gente ainda vai dar um recadinho importante, não é mesmo? Aí. Sobre o programa. Mas vamos ao que interessa, vamos conhecer o nosso convidado e o que ele tem pra nos contar e compartilhar aqui com a gente, que hoje é um assunto de interesse de muita gente, né? Com certeza. Eu acho que muita gente, principalmente agora nesse período, não sei se já pode dizer no pós-pandemia, né? Ou que as coisas estão voltando ao normal. As pessoas têm buscado bastante, que são experiências, principalmente no quesito hospedagem, né? Isso aí. Então hoje estamos aqui com João Tedesco, que pode nos falar um pouquinho e contar, Nos né? dar uma aula sobre isso. Né? Tem duas... Eu não sei. Bom, seu João, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Somos admiradores já do seu trabalho. A gente já conhece um dos hotéis, a gente já conhecia há tempos, né? Que a gente fica namorando e salvando foto. E dizer uma hora que a gente tava conversando no off antes ali sobre fotos. Enfim, uma hora a gente vai lá conhecer, vai lá viver a experiência, porque realmente a gente olha, né? O Instagram hoje olha as fotos e sente essa vontade de viver aquilo também. E essa semana... Foi essa semana? Que eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente no café da manhã. Semana passada. E aí eu disse, nossa, acho que ele tem muita coisa para compartilhar com a gente aqui e comentar sobre essa questão de experiências em hospedagem. Então, seja muito bem-vindo. Legal, não. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, né? E estamos à disposição. Né? Gente, para quem não sabe, o João, ele é 2 hospedagens que tu tem hoje.
Sim. São dois, né? Dois. Uhum. Tem o Tedesco, que fica em São Francisco de Paula. Quem quiser já, ó, procura aí, dá uma Isso olhada aí. para vocês verem. Tedesco Ecopark. E agora, recentemente, tá trazendo um novo conceito, né? Um novo formato de... Não seria, acho que um novo formato, mas uma experiência diferente, né? Isso, proporcionando mais experiências diferentes aqui pra Serra, né? Pro cliente aqui em Gramado com o Le Boutique Hotel, que é um hotel já mais especializado para casais, né? Uhum, exatamente. E o que o senhor tem para compartilhar com a gente? Como que entrou a hotelaria na tua vida? A gente comentou um pouquinho ali fora, né? Mas pra galera saber. Na realidade, assim, o meu negócio principal era a produção de maçãs em Vacaria, né? E aí uma fase da vida, né? Esse setor é um setor que tem, vamos dizer assim, um monte de problema, porque lida com a natureza, intempéries e enfim, né? Eu tinha um monte de funcionário e chega uma hora que a gente termina cansando, né? Então eu digo, eu já trabalhei que chega, não preciso mais trabalhar, né? Então a ideia era não trabalhar mais. Aí eu comecei a investir em São Francisco de Paula, em floresta, né? Que São Francisco de Paula é um dos lugares onde as florestas crescem mais no mundo, né? Essas coníferas, né? É um dos melhores lugares que tem. E aí eu comprei algumas florestas lá e uma delas era ali na barragem da Divisa, né? Que é uma barragem de 140 hectares. E aí um dia eu olhando, eu digo, nossa, mas isso aqui é muito legal para nós ficar só com a floresta, né? É até um crime, né? Ter uma propriedade dessas e as pessoas não poderem usar, né? Tu botar um portão e botar uma placa e dizer proibida a entrada. Propriedade particular e pronto. Então aí nós começamos a fazer alguma coisa, né, para a família e tal, e aí fomos fazendo uns projetos, né? E aí foi evoluindo, né? Então a ideia do Tedesco Ecopark é inspirado, vamos dizer assim, no jovem hoje, que a ideia dele é compartilhar as coisas. Ele não quer ser proprietário, ele não quer ser dono. Ele não quer ter o ônus do custo de ser dono. O que ele quer é usar, né? Então a ideia é essa, é partilhar o uso, né? Abrir para que as pessoas possam usar, possam conhecer o lugar, né? E aí nós fomos construindo. E como eu não venho do setor da hotelaria, eu acho que uma coisa que ficou legal é assim, é uma proposta muito diferente de tudo que tem por aí, sabe? Porque eu acho que hoje a gente copia as coisas dos outros, né? E eu vejo a hotelaria assim, no mundo inteiro ela está muito igual, né? Tu vai em qualquer hotel do mundo, tu chega na recepção, tu olha o saguão, tu já é tudo igual, né? Tu chega no quarto, tu já sabe onde é que está o televisor, onde é que está É um padrão, né, que segue. Existe um padrão, né? E eu acho que as coisas hoje já são muito boas, sabe? Os automóveis são muito bons, as casas são boas, as roupas, né? É tudo muito bom. Então o grande segredo é fazer diferente, não fazer melhor, né? Então acho que é isso que as pessoas estão percebendo, que estão achando legal, que é uma proposta diferente. Então o Tedesco Ecopark, ele nasce assim de um lugar na natureza, né? Inicialmente, como é um ecoparque, a ideia inicial era um parque de aventura. E aí eu percebi que as pessoas elas precisavam justamente do contrário, né? Nós precisamos desacelerar e não acelerar. Não mais agito, né? Exatamente. Trazer mais calmaria mesmo. Isso. Mesmo que a gente não tenha uma atividade muito intensa, mas a cabeça da gente está sempre processando muito, né? Então eu via principalmente naquele pessoal que as empresas compravam, né, de tecnologia, todas as atividades, né? Então era tudo de graça. Então as pessoas que chegavam lá, elas podiam escolher as coisas mais caras. E elas não escolhiam as coisas mais caras, sabe? Elas escolhiam aquelas coisas que elas davam mais valor. E essas coisas que elas davam mais valor, normalmente eram coisas zen, coisas de relaxamento. E aí foi quando eu pivotei, né? E eu fui para esse lado, né? Então o Tedesco Ecopark hoje, ele tem aventura, tem arborismo, tem quadriciclo, tem barco, tem um monte de coisa legal. Mas as pessoas vão lá basicamente para isso, sabe? Para se conectar. Então os pais levam os filhos para ter um momento com os filhos. Sim, né? Muita tecnologia, muita coisa, dia a dia. Exatamente, porque na casa da gente, a gente não dá atenção para os filhos, sabe? A gente não dá atenção para a esposa, a esposa não dá atenção para o marido, porque tem muita distração. Então, quando tu vai para um lugar assim, tu vai dar 100% da atenção, né? Tu quer curtir, tu quer relaxar, né? Tu quer viver o momento de verdade. Exatamente. Tem pessoas que vão lá assim, eles levam os pais. Sim. Aí naquele final de semana, eles dão mais atenção para os pais do que um mês inteiro.
né? Então, às vezes, eu costumo dizer assim, às vezes eu falo mais com a minha esposa e com meus filhos numa viagem de 1h30 dentro do carro do que um mês inteiro dentro de casa. Porque dentro da casa da gente é umas conversas que não fluem, sabe? É tudo pergunta fechada, sabe? Sim. Então, a ideia do Tedesco Ecopark é essa, né? Então, o que o Tedesco Ecopark vende hoje é felicidade. Eu já sorri só de falar. Só de ouvir tu falar, já sorri. Legal, parece estranho, mas assim, ó, o que é felicidade para mim? Felicidade para mim é aquele momento que tu não quer que termine nunca. Não interessa o que tu tá fazendo. Pode ser sentar no sol, não fazer nada, tomar um chimarrão sozinho, ficar abraçado com alguém, sabe? Então, isso é felicidade para mim, é aquele momento que tu não quer que termine nunca. E quando termina, tu quer repetir. Simples assim. Então, é isso que nós tentamos fazer lá no Tedesco Ecopark, criar um ambiente onde as pessoas possam ter esses momentos, né? Então, basicamente é isso aí. E como é que eu meço a felicidade, se eu estou atingindo ou não o meu objetivo? Medindo o tempo que as pessoas fazem o que elas estão fazendo, né? Então, quando eu vejo assim que as pessoas chegam às 10 horas para tomar o café da manhã, é porque elas estavam muito felizes, sabe? Lá na cabana que eles estavam. Porque lá são cabanas glamping, né? São cabanas... Sim, um estilo diferente. Isso, que lembra aquelas cabanas da África, lá do deserto, enfim, né? Teve alguma inspiração, esse estilo? Na realidade, ela foi acontecendo, né? Porque eu comecei assim, aí eu percebi que lá era um lugar de acampamento. Aí eu comprei uma barraca, coloquei na garagem da minha casa, né? Montei ela e botei o que tinha dentro, ali, o que tinha na garagem ali dentro. Então tinha pelego, tinha umas lanternas de ferro, tinha umas cadeiras, banco, e tinha uns móveis antigos. Aí eu botei os móveis antigos também. Aí uma hora eu olhei assim, eu disse, cara, isso dá para ganhar dinheiro. E assim que nasce a parte de hospedagem do Tedesco Ecopark, né? Aí eu levei essa barraca, desmontei, levei lá pro parque. E como não dava, como o parque a topografia é muito acidentada, não dava para montar ela. Então eu tive que fazer um deck. Aí no momento que eu fiz o deck e eu coloquei a barraca em cima, as mulheres se sentem seguras ali em cima. Porque a mulher, né, principalmente se for jovem, ela não dorme numa barraca que está encostada no chão. Ela imagina que vai entrar cobra, que vai entrar bicho, que vai entrar um monte de coisa. Mas então, tendo aí um deckzinho tá... ou que alguém tá vai liberado. ou que alguém vai ficar escutando, né? Então, aí foi um gol que foi feito, né? Aí depois eu montei ela, aí eu fui dormir para testar, e aí era muito quente de manhã que batia o sol. Sim, então eu botei uma lona em cima, um pano em cima, né? Para o sol não bater direto. Aí, para sustentar a lona, tinha que botar umas varas, né? Então, assim que começou a nascer a estrutura das nossas barracas. Aquelas varas são para sustentar esse pano. Aí, como eu levei para dentro do bosque, porque elas estão dentro do bosque, né? Literalmente dentro do bosque. Como eu levei dentro do bosque, eu coloquei uma lona mais grossa, porque se cai um galho, alguma coisa, né? E essas varas eu coloquei uns troncos mais grossos, né? E aí dentro... ela era de lona. Então, para não ficar assim, eu imaginava assim, uma mulher, né, vai dormir aqui, ela vai dizer, cara, eu não sou índio, né? Vai dormir numa barraca de lona, né? Então, aí eu botei as paredes de madeira, né, madeira rústica e tal, e aí ela foi pegando formato. E os móveis antigos, aí que nasce a minha ligação com os móveis antigos, com os antiquários, né? Os móveis antigos eu coloquei dentro, então deu assim um toque muito legal, muito legal. Ficou assim que foi nascendo ela. E trouxe uma característica muito única de vocês, exatamente, né? Muito legal de acompanhar. Uma vez que... logo que a gente descobriu o Tedesco, né? A gente foi fazer... a gente já tava pensando em ir pra lá, daí eu entrei em contato no WhatsApp e aí me mandaram as fotinhos das opções. Eu vi que tinha, não sei se tem até hoje, tem ali os glamping, mas tem a barraquinha mesmo, né? Tinha uma barraca toda luxuosa para quem quisesse ficar. Ainda tem esse modelo? Não, essas a gente terminou tirando, né? Ficamos com aquelas mais estruturadas, né? Porque assim, as mulheres, ou melhor, não existe ninguém que não adora acampar. Todo mundo adora acampar. Só que a mulher, depois de uma fase, ela diz assim, cara, eu preciso de conforto. Eu preciso ter um sanitário legal, preciso ter ar-condicionado, sabe? Preciso ter um pouco de conforto, né? Então, foi o que a gente colocou. Então, nós colocamos o
o conforto, né? Uhum. O glamour dentro do acampamento. Então ficou um acampamento de... As crianças de luxo, né? As crianças então adoram, sabe? Ah, sim, porque barraca e coisa, né? Elas já... Eu imagino que seja uma loucura. Viu, Ingrid? Uma experiência assim também que é muito maluca, mas é muito legal. É as crianças dormir junto com os pais dentro da barraca, sabe? É uma experiência inesquecível para a vida inteira, né? Eu não sei vocês, mas muita gente assim lembra ainda quando, sabe, dormir com os pais é uma coisa assim, ficar conversando até adormecer, né? Então são essas experiências que a gente tenta reproduzir, são esses os momentos de felicidade que a gente tenta colocar lá, né? Então tem a alimentação dos animais, as crianças vão lá, vão dar comida na boca dos animais, sabe? São coisas que tu vê que aí elas têm que negociar com os animais, porque se elas não der carinho, os animais não dão carinho. E a gente vê que as crianças de hoje, elas são muito possessivas, sabe? Então esse contato com os animais é uma obrigação. Acho que toda criança tem que ter um contato assim, né? Exatamente. E essas experiências proporcionam isso, né? E como é que funciona lá a questão da experiência lá? É um pacote fechado que vocês fazem, já com refeições inclusas, alguma coisa assim? Ou tem a parte? Como é que funciona assim? Porque é um lugar retirado, Sim, né? sim. O pessoal vai pra lá, não tem como dizer, eu vou no mercado, né? Não tem um mercadinho próximo. Não, exatamente. Então o que a gente fez? A gente fez assim, é um lugar onde tu vai lá, encosta o carro e depois tu não precisa mais usar o carro, né? Então tem um lago que tem 140 hectares, agora no verão dá para entrar na água no lago, tem piscina também. Então tu não precisa estar carregando nada, né? E nós colocamos a alimentação junta, porque senão é sacanagem, sabe? Tu chegar lá e depois ficar cobrando separado. Então a gente faz um pacote só, né? Então tem algumas atividades que estão inclusas, né? E normalmente as atividades de motor, essas é pago separado, né? Sim. Mas é uma experiência legal, assim, vamos dizer, tudo que tu vai gastar é lá com nós, né? Todo o teu dinheiro vai ficar só com nós. E com o posto, né, da gasolina. Então, diferente de, sabe, quando tu vai para uma cidade, tu tem um orçamento, tu chega lá e termina gastando o dobro, né? Porque Sim. tem um monte de coisa que aparece lá que a gente termina gastando. Então, essa é a ideia, sabe? É um retiro. É como se fosse um retiro. Foca tudo lá e aproveita tudo que tem lá. E eu acho Pra isso viver... eu acho muito, muito legal isso, porque tu realmente... É porque que acontece? É uma viagem que tu consegue aproveitar e relaxar e descansar ao mesmo tempo. Não Diferente precisa de quem vem pra Gramado. Se preocupando, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Porque... Nesse tempo a gente foi numa cabana Sim. pra cá, a gente chegou, tipo, a cabana lindíssima, tudo mais. A gente chegamos, olhamos, que legal, vamos no mercado, porque a gente vai ficar 2 dias aqui. A gente precisa de estrutura, vai comer o quê, vai fazer o quê. Café, então é essa coisa, tu vai procurar um mercado, não conhece a cidade e tudo mais. Essa proposta realmente é perfeita. É confortável, exatamente. Foi o que tu falou, chega, estaciona o carro e não se aproveita. Preocupa, mas é uma viagem que se torna gostosa, né? Tu aproveita, desfruta do lugar, descansa, relaxa, se conecta com a natureza. Diferente de a gente pensa assim, vou tirar férias pra descansar, daí faz o quê? Faz uma viagem. Tudo que tu não faz é descansar, porque tu acha várias distrações, tu sai de dia, volta de noite, e Gramado é um exemplo, porque aqui tem muita coisa pra fazer. E a pessoa que vem pra cá dificilmente vai querer ficar só no hotel, curtindo, porque é muita tentação, digamos assim, né? Muita coisa pra fazer. Tem hotéis com estruturas maravilhosas, mas eu duvido que venha gente pra ficar só dentro do hotel com tanta coisa legal. Diferente da proposta do Tedesco. Né? É uma viagem que realmente tu viaja e ao mesmo tempo tu curte, mas sem aquele agito, né? Aquela coisa de tá pra cá, pra lá, que é o que desgasta, né? Essa questão de pegar trânsito, enfim, é uma proposta muito gostosa. E o público de vocês lá é mais família, casal, é diversificado mesmo assim? Então, é diversificado. Assim, nos finais de semana, mais são famílias, né? Também tem casais. E dia de semana, basicamente, são casais. Casais ou casais com filho pequeno ou casais. Porque ali é percebido isso, é um lugar, vamos dizer, é um lugar de conexão, sabe? Aquilo que eu falei antes, isso é verdadeiro, sabe? Tu levar teus pais e dar atenção para eles, sabe? Porque atenção é olhar nos olhos, isso que é atenção, atendimento é isso, sabe? Sim. Eu vejo, não é uma crítica, mas é uma observação, assim, da hotelaria aqui de Gramado. Talvez seja uma das melhores hotelarias do mundo, né? É altamente especializada, é altamente treinados profissionais. Só que assim, quanto mais tu treina, mais robô eles ficam, sabe? E as pessoas percebem isso. Sim. E as pessoas hoje querem tratar com o ser humano, né? Sim.
Então, esse olhar nos olhos, estar presente, estar próximo, sabe? Isso eu vejo que é uma coisa que acontece muito lá no parque. Os filhos eles adoram o parque, mas não é só o parque, eles adoram a maneira como os pais deles tratam eles no parque. O pai, principalmente, o homem, ele está o momento todo presente escutando ele. O celular lá as pessoas usam para tirar foto, raramente alguém usa, né? Tem conexão, tudo, mas ninguém usa para... Quando chega, a primeira coisa é avisar que chegou e tal, né? Quer saber qual é a senha. Isso é direto, né? Mas depois, esquece, é só para tirar foto, sabe? As pessoas sentam e conversam que nem antigamente, né? Então, isso que eu acho que é uma coisa importante. Então, eu digo assim, que nós temos lá basicamente, porque o meu cliente, quem decide, basicamente é a mulher, né? Então eu digo que nós temos 2 clientes, que é a Supermãe e a Supergata. Né? A Supermãe é aquela que vai lá para dar 100% da atenção para os filhos, certo? E aí tu percebe claramente isso, né? E a Supergata é aquela que vai lá para dar atenção para o marido, para o noivo, enfim, para o companheiro dela, sabe? E isso tu vê que realmente é essa conexão, né? Então esse outro hotel nosso, o Le Boutique Hotel, né? Ele tem essa proposta também, sabe? Então, lá no Tedesco Ecopark, o que eu vendo lá é felicidade. Sim. É isso que nós vendemos, esse é o nosso produto. Então, meu compromisso lá é devolver as pessoas para o mundo, devolver de volta muito mais felizes do que elas chegaram. Isso, graças a Deus, a gente tem conseguido. Sim. Agora, aqui nesse outro projeto, o Le Boutique, a proposta é paixão, sabe? É devolver os casais, porque aqui é uma proposta só para casais, né? Sim. Nós aceitamos pet, talvez o que eu saiba, né, deve ter mais, mas que eu saiba, é o único hotel que aceita pet e não aceita criança. Olha, isso aí é uma diferencial, dúvida. Ficou agora uma incógnita, mas eu acho que sim. Eu acho que é o único. Porque realmente, acho que hoje em dia também tá muito... A gente tinha falado esses tempos, né? Que hoje em dia, tipo, tem muitos casais que não têm filhos, mas os pets são os filhos. São. Entendeu? Tipo, então, nós somos exemplo, um casal desse. Quando a gente vai viajar alguma coisa, a gente primeiro vê se tem como levar ele junto. Senão a gente nem vai. Ou tenta achar uma outra alternativa. Mas primeiramente é sempre... Ele em primeiro lugar. Seria aceito, seria bem-vindo. E de onde surgiu essa ideia, assim, tipo... Veio assim pro senhor ou já estavam... pensando em investir em algo novo, diferente? A ideia inicial era assim, como eu tenho meus clientes lá do Tedesco Ecopark, que termina virando uma família, né? As pessoas voltam, indicam, etc, etc. E é um cliente diferenciado, porque é um cliente que a vida dele já está realizada, sabe? O que ele quer mais é espiritualmente. Ele quer ter aquele momento, sabe? Aquele momento... porque a felicidade... É um tema que eu estudo bastante, sabe? Felicidade, ela só existe no momento presente. Tu não consegue ser feliz pensando no futuro ou no passado, quando tua mente está viajando. Então a natureza, ela calma a mente da gente, né? É uma coisa que eu falo até nesse hotel também. Na natureza não existe ângulo reto. Sim. Na natureza as coisas não brilham como brilham nos produtos que nós fizemos, sabe? E o nosso cérebro percebe isso como uma agressão. Ele entra em estado de atenção. Então, tu não consegue ser feliz num ambiente que tu sente que tem perigo, né? Então, na natureza, por exemplo, não existe ângulo reto. As formas são orgânicas. Tu não vai achar nada, né, com ângulo de 90 graus, nenhuma nuvem, um rio, uma árvore. No nosso corpo humano não tem nenhum ângulo reto. Os móveis, que aqui no Le Boutique nós temos tem mais de uma centena de móveis antigos, né, que tem história. Não tem ângulo reto. Nos móveis antigos, nos objetos antigos, nas ânforas, essas coisas, são todas de forma orgânica. Nas construções também antigas, não eram todas exatamente cheias de detalhes, né? E naquele tempo era muito mais difícil de fazer, as pessoas faziam porque sabiam que aquilo conectava. Então, se tu quer chamar atenção, ângulo reto. Quanto mais ângulo reto, mais brilho tu botar, mais vai chamar atenção. Mas não vai ser um ambiente que tu quer ficar. Esse hotel agora que nós estamos aqui em Gramado, que a gente inaugurou ele no final do ano passado, né? Ali no final de novembro. Esse hotel, quando eu comprei, o que eu percebi é isso. Eu percebi que era um lugar que tu não queria ir embora, sabe? Era Le Chermont, era o antigo Le Chermont, né?
Aí quando eu tive a primeira vez ali para olhar para comprar, eu digo, cara, eu não quero mais ir embora, isso aqui é tão gostoso, tão legal. Sabe aquele ambiente que tu se sente gostoso? Ele foi lá e comprou, viu? A decisão foi essa. Nunca mais quis ir embora. A decisão foi essa, né? Então, a ideia inicial era isso, era para os clientes lá do Tedesco Copar, que tem uma opção também, né? Principalmente os casais, né? Mas ele nasce quando uma cliente nossa, uma senhora, ela me disse assim, a minha psicóloga, ela disse que todo casal precisa ter ao menos um final de semana por mês sem os filhos, porque senão o relacionamento adoece. E eu digo, eu tenho 3 filhos, isso é verdade. Entendeu? Não, é sério. Porque segundo a ciência, né, quando nasce um filho, o homem fica em média 3 anos sem mulher em casa. Ele tem uma mãe. Porque a atenção é toda para os filhos, não é para ele. E ele também precisa dessa atenção. Então a ideia é essa, é um lugar onde o casal vai para renovar a vida do casal. Onde ele vai para se comprometer, para conversar, né? E quando eu falo de paixão, porque o código simbólico da paixão é conhecimento. Eu só sou apaixonado por aquilo que eu conheço. Se eu não gosto de gato, um dia eu sento, começo a olhar para o gato, começo a gostar, começo a entender de gato, daqui a pouco eu estou apaixonado por gato. Assim que a gente se apaixona por borboleta, por carro, por filme de futebol, né? Assim que a gente se apaixona por outra pessoa. No início a gente não conhece ela. Às vezes uma pessoa que a gente vive há 10 anos, são amigos. Aí no momento a pessoa começa a conhecer e quanto mais ela conhece, mais ela se apaixona. Então o que eu acho que falta para os casais hoje é isso, sabe? É um ambiente onde eles possam se apaixonar. Um ambiente onde, eu chamo dos matadores de felicidade, que não deixam a gente ser feliz, não deixam a gente se apaixonar. Então a ideia desse hotel é isso, né? É um hotel que ele é um ambiente, porque nós somos o produto do meio onde nós estamos. O ambiente nos modifica. Se eu vou para um ambiente feliz, eu fico feliz. Se eu vou para um ambiente triste, eu fico triste. Sim. Se eu vou para um ambiente que gera medo, eu fico com medo. Então, se eu vou para um ambiente romântico, eu me sinto romântico, principalmente a mulher, ela se sente empoderada. É isso que a gente faz. A gente cria um ambiente onde a mulher se sente empoderada. Ela se sente gostosa, se sente, sabe? Se sente que ela é fêmea, que ela é inteligente, e aí ela termina, facilita a conquista, né? Esse é um ritual. Então, esse hotel é um hotel boutique. Por que ele é um hotel boutique? Porque o hotel boutique é um hotel que vende alguma coisa. Então, nós temos um acervo de antiguidades lá bastante grande, sabe? São muitas peças europeias, né? A grande maioria, tudo legítimas, né? Então, principalmente francesas. Então, ele cria um ambiente romântico, um ambiente europeu. Então, é como se tu estivesse num palácio na Europa. Porque as peças são europeias, as paredes são paredes, aqui lá são iguais, né? Então esse ambiente, o café da manhã que tu estava falando, sabe, é todo ele alinhado nesse sentido, sabe? A maneira como são tratados, os quartos, todos os quartos têm banheira, né? Não, é um dos poucos Todos os quartos diferenciais também, né? É. Porque a maioria digamos assim, de outros hotéis aqui, tem alguns hotéis que uns quartos têm banheira, outros não tem. A pessoa olha, poxa, o cliente falou da fotografia. A pessoa se sente à vontade, diz, vou pra lá e vai reservar de última hora. Tem a última suíte liberada, mas não tem banheira. Todos os quartos têm banheira já. Acaba dando uma frustração na tipo, pessoa. A pessoa, tipo, eu vou, mas será que eu vou, não vou? O que eu queria com banheira já é um diferencial mesmo. Ter todos os quartos com banheira já é um... Até eu falar uma coisa aqui que a gente vai fazer a partir da semana que vem, mas assim, ó. Então é um hotel romântico só para casais. É 18 mais. 18 mais. E se vir aí bom, vocês vão conquistar diversos clientes e se eles vão te falar, poxa, mas meu filho foi feito aqui, não vou poder trazer mais ele agora. Já tem. Já tem relato. Não, é sério, já tem relato, né? E a gente fica contente com isso, né? Até agora, a partir da pode semana... ir pro Tedesco.
Então, a gente constrói, a gente traz os casais, né, pro The Boutique Hotel, constrói a família e depois vai vai É tudo sustentável. Fica viu? tudo em Por isso casa, que né? investiu numa floresta. Começa lá no investimento numa floresta, viu? Eu fico chocada com o pensamento É desses autossustentável, empresários. viu? É uma coisa Mas- que ele mesmo sustenta o próprio. O Tá próprio certo. público. Eu até vou abrir uma coisa aqui que a gente vai fazer semana que vem, né? Ó, spoiler. Que é o seguinte, a gente vai colocar até alguns brinquedinhos no quarto lá. Olha pra- aí, pra Ó. dar uma Aumentar animada. um pouco a relação. Tá certo. Coisa que ser. simples, nada de, né? Mas que já estimula, né, a galera a realmente se conectar, se envolver. Porque muita gente tem curiosidade, sabe? Mas não tem a disposição. Coragem. Não bota a cara a tapa, né? Então vai ter um livro, né? Uma caixa disfarçada ali, que vai ser uma caixa de surpresa. Quem quer abre, quem não quer não abre. Né? Olha aí, gente. Olha só. O que vocês podem encontrar lá. Mas essa é a proposta, sabe? Eu acho que A gente se casal- hospeda lá só depois da semana que Ah, vem. Então. Vai ter gente pedindo pra adiar, trocar, remarcar a data, né? Não, é legal assim, eu acho que muitos hotéis, eu sei que aqui em Gramado começaram com uma proposta assim, depois, né, em função do mercado, terminaram indo para crianças também, mas o problema da criança é o seguinte, a felicidade nos outros nos incomoda. Para nós ser feliz, nós precisamos deixar os outros felizes, senão eles não deixam a gente ser feliz, né? Então esse é um código. Então, moral da história, as crianças normalmente são felizes. Até demais, né? Quando uma criança acorda de manhã feliz, cantando alto, fazendo bagunça, o que o pai diz, o pai e a mãe? Baixa a bola. A tua felicidade me incomoda. Tu imagina se a felicidade de um filho incomoda os pais. Tu imagina a felicidade das crianças que elas nem conhecem. Percebeu? Então isso mata, isso é um matador de relacionamento. Se eu estou num relacionamento, muitos casais dizem assim, não está dando certo, está difícil o nosso relacionamento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem, vamos tentar uma última vez. A viagem tem esse poder de reconectar os casais. E a gente percebe isso, eu acho que uns 10% dos nossos clientes, a gente percebe isso, que eles estão indo lá para tentar se conectar. Né? Então, esse ambiente que eu quero criar, então eu não vou conseguir criar um ambiente desses com crianças junto. Né? Nada contra as crianças. As crianças têm o Tedesco Ecopark, sabe? Mas o casal, ele precisa ter esse momento. Às vezes estão numa situação delicada. Sim. E a felicidade das crianças, porque elas normalmente estão felizes, elas não têm por que não estar felizes. Exatamente, né? não tem problema, não tem boleto, não tem nada. Exatamente. Eu quero ser criança de novo. Então, é isso. então, É bem isso mesmo. Então é um antiquário. Essa é uma outra coisa legal, diferente. Quando eu falo para vocês assim, eu não copio as coisas dos outros, por isso que é diferente, né? Porque eu acho assim, que isso eu aprendi, né, lá com o meu negócio de maçãs, assim, tem muitas coisas que a gente faz que um dia existia uma razão e hoje não existe mais. E eu vejo assim, que a hotelaria, sabe, ela tem muitas coisas que são padrão, mas não existe mais aquele problema que tinha antigamente. Sim. Então precisava começar do zero, né? Em administração a gente diz assim, orçamento base zero, sabe? Esquece tudo como era, vamos começar como se estivesse começando hoje, né? Então essa é a ideia. Então ali o que eu ia falar ali Do antiquário. do antiquário. Então assim, tu vai acordar e dormir dentro de um antiquário, sabe? Tem coisa mais legal que tu fazer descobertas dentro do antiquário, sabe? Coisas antigas. E cada peça tem uma história incrível. E nós estamos aprendendo a contar essas histórias para as pessoas também, sabe? Então tu tem a possibilidade de dormir dentro de um museu. Sabe, tem um filme assim, não tem? Deu Que essa tu fica semana. chateado. Deu essa semana na sessão da tarde, uma noite no museu. É muito legal. Então nós vamos vender essas peças, né, para quem se interessar, e com isso a gente vai mudando as peças, a gente vai renovando o nosso acervo de vocês. Acervo que a gente tem, né? Então essa é uma proposta também que eu nunca vi, né? Talvez exista, né? Mas eu acho que é uma experiência legal, sabe? Porque na realidade o código simbólico da viagem
É construir lembranças para a vida toda. É só por isso que nós viajamos, só por isso. Porque o nosso cérebro precisa, para o nosso cérebro, é uma questão de sobrevivência, né? Sim. Por quê? Porque nós precisamos dessas experiências para quando as coisas não dão muito legal, sabe? Quando a vida não está muito legal, a gente lembra desses momentos e a gente diz, eu quero mais disso. Aí tu Eu continua. aceito pagar o preço que tiver que pagar para ter isso de novo. E é assim que a gente vence as crises, né? Então a mesma coisa no casamento, né? Eu percebo assim. Então o hotel, esse Le Boutique, Le Boutique Hotel Gramado, né? Ele basicamente é lua de mel, comemoração de bodas, pedido de casamento e aniversário de alguém. Então é um hotel para celebrar, por isso que ele é diferente. Por Sim. isso que o café da manhã é um banquete, não é um banquete. É um banquete. Por que é um banquete? Porque as pessoas vão lá para comemorar, elas não vão lá para passar um dia. Sim. Entendeu? Então tem que ter cara de um lugar aonde tu vai comemorar alguma coisa. Então é esse ar que nós estamos dando no hotel. Porque eu percebi o seguinte, os homens, né, normalmente eu nunca me lembro as datas românticas, né? E, em geral eu sei que os homens não lembram, mas para as mulheres isso é extremamente importante. E eu não entendi. Leva um pau se não lembrar. E eu não entendi o porquê, né? Mas depois eu descobri o seguinte, na realidade, quando a mulher está comemorando 5 anos, 10 anos de casado, na realidade o que ela está dizendo é o seguinte, ela está dizendo, cara, esse tempo junto foi tão legal, foi tão prazeroso, foi tão gostoso que eu vou comemorar em alto estilo. Tu entendeu? É isso que ela está dizendo. E no momento que a gente diz isso, fica muito mais fácil passar por qualquer crise no dia a dia. Sabe? São códigos que a gente esqueceu no tempo. Os Sim. antigos, eles percebiam mais essas coisas, né? Eu estou estudando esse negócio, está virando até uma paranoia, sabe? Esse negócio dos códigos aí. Mas na realidade Mas é que daí tu isso. percebe que começa tudo a fazer sentido, né? Exatamente. Depois que tu sabe os códigos, do que a gente faz, por que a gente faz, a maior parte, 80% das coisas que a gente faz não tem uma razão, sabe? São instintivas, né? Uhum. Que é isso, que é baseado nesses códigos, né? Como eu estava te falando, né? No caso lá acho que eu te falei do chá, né? Do chá. Do chá. O código do chá é assim, entre as mulheres, no mundo inteiro. Isso é no Japão, é na Índia, isso é na Inglaterra que eles tomam chá, enfim, no mundo inteiro. Quando uma mulher convida a outra para tomar um chá, ela está dizendo, eu quero ser tua amiga. Entendeu? Quando um homem convida outro para tomar uma cachaça, ele está dizendo, eu sou igual a você. Se tu for num bar que nem tinha antigamente que tomavam cachaça, estava lá o prefeito, estava o delegado, estava o varredor de rua, estava todo mundo era igual. Sim. Perceberam? Então esses são os códigos, né? E no caso no caso o código do luxo para nós, né, ocidentais é exclusividade. Então o meu casaco é de luxo se poucos têm, sabe? Meu passeio é de luxo se é para poucos. Meu hotel é de luxo se é para poucos. E isso tá cada vez mais tendência hoje em dia, Exatamente. né? As pessoas querem exclusividade e querem o que é para poucos. Porque querem luxo. Exatamente. Então não tem como eu ter um hotel de 100 apartamentos de luxo, não tem. Tu entendeu? Não. Porque não é exclusivo. Uma o coisa café legal- da manhã vai estar cheio de gente. Uma coisa legal Cheio de uma coisa legal que eu percebi lá e que foi mostrado, né, que cada quarto, cada suíte é diferente uma da outra. Também tem Exatamente. isso, né? Nenhuma é igual à outra. O que gera também um outro tipo de exclusividade que sabe que o coleguinha que tá no quarto do lado não tá tendo a mesma experiência que a minha e vice-versa, né? Então, e é mais um motivo para o casal voltar e ter outra experiência diferente. Exatamente. Isso tem acontecido. Sabe? Eu acho assim, ó, a celebração é uma coisa extremamente importante. Nós deveríamos comemorar todas as vitórias que a gente tem, por pequena que seja. Eu acho. É eu isso tenho que isso nos comigo. faz prosperar, sabe? Com É isso que certeza. faz. Eu tenho isso comigo desde... A minha mãe e meu pai sempre foram assim. Por menor que fosse, eles estavam sempre comemorando ou me dando um presentinho, alguma coisa simbólica. E eu acho que isso fez muita diferença em mim. Que, nossa, acho que não passa nada, assim. Né? Sei lá, qualquer coisa a gente comemora, brinda.
É. E, enfim, datas legal. comemorativas, Deus o livre se a gente não comemorar. Eu sei de todas. Eu sei a data de casamento quando eu olho a aliança que está marcada aqui. Mas Não, assim, eu ó, sei. então a ideia desse hotel, né, esse projeto é isso, sabe? É um lugar para celebrar, sabe? Se não tem nada para comemorar, comemora a vida, sabe? Sim. Aniversário também, sabe? Tem que comemorar. E o casal cada vez tem que comemorar mais, sabe? Vamos dizer, toda troca que a gente faz, a gente tem prejuízo, sabe? Mesmo que não seja, a gente acha que não, mas sempre tu vai ter um prejuízo. Pode até melhorar, mas vai demorar muito, sabe? Então, assim, ó, se tu puder manter o relacionamento que tu tem, por que não? Mas tu precisa investir um tempo, uma grana, sabe? Para que esse relacionamento dure e para Sim. que ele prospere, sabe? E para que tu tenha lembranças. E o cimento do relacionamento é isso, sabe? É essas lembranças, é esses momentos legais. A principal técnica de Harvard, né, para ser feliz, é a gratidão. Mas a gratidão, tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz e tal. É a gratidão pelo seguinte, para te lograr o teu cérebro, porque o nosso cérebro foi feito para sobreviver e não para ser feliz. Por isso que a gente só olha os problemas, não é assim? Os filhos da gente dizem assim, nossa, mas eu não faço nada certo, tudo errado, né? Os amigos da gente, todo mundo, né? Por quê? Porque o nosso cérebro foi feito para sobreviver, não para ser feliz, o que é legal, senão a gente não estaria vivo, né? Então a maneira de enganar ele é no final do dia escrever com o próprio punho 5 coisas pelas quais tu foi grato que aconteceram naquele dia. Só tem um detalhe, não interessa o quê. Um dia tu diz que tu tá feliz porque tem sol. No outro dia tu diz que tu tá feliz porque choveu, sabe? Sim. Não interessa o porquê. O importante é tu lembrar que existiram coisas boas naquele dia. Então a gente precisa dizer que existiu coisas boas naquele ano. Como? Comemorando um aniversário. Lá no Tedesco Aquapark ou no Lecolino. Independente de onde for, um dos dois tá bem servido. O Le Boutique Hotel, antes nós tinha colocado o nome, né? Antes a gente abriu com o nome de Le Colline Soler. Por quê? Porque ele está numa colina no pôr do sol. Sim. Sabe? Então, todo o salão principal, o café da manhã, está de frente para o pôr do sol. E não tem, acho que ninguém vai conseguir tirar. Nossa, olha, sinceramente. A altura que ele é, e se outro construir um prédio ali, mesmo assim não atrapalha, né? Isso é muito mágico, sabe? O pôr do sol, como nós estávamos conversando antes, em off, né? O pôr do sol é uma coisa mágica, sabe? As pessoas fazem milhares de quilômetros para ir ver um pôr do sol que às vezes nem acontece naquele dia. Nem me fala. Eu comentei pra ele que a gente... A gente é campeão de catar o pôr do sol ou o nascer do sol que nem existiu. Não, hoje vamos amanhecer na praia, vamos sair tão cedinho, vamos chegar na praia pra ver o nascer do sol. E nada. Chegar lá, tá nublado. A gente foi fazer um voo de balão pra ver o nascer do sol e o sol não nasceu, né? O dia amanheceu nublado. Mas estava bonito. Mas a gente teve uma experiência incrível e valeu a pena, né? Com certeza. Mas acontece. A gente viaja pra ver um pôr do sol, um nascer do sol, porque... Eu não sei, é uma energia surreal que... Isso tem um código. Tem um código. Tem um código, ele é mágico. E não é só o pôr do sol, sabe? Até o fake, até as cores do pôr do sol são mágicas. São as mesmas cores da fogueira, sabe? A fogueira é uma coisa mágica. Que também dá uma sensação Quer ver um código, ó? Quando alguém olha a outra pessoa de frente, o nosso cérebro entende que isso é briga. Vocês já perceberam 2 cachorros? Quando eles estão assim, ó, um olha pro outro e começa. Aí quando um desvia, parou. Aí olha de novo. Né? Então os casais eles devem sentar de lado, que aí o nosso cérebro entende que é construção, sabe? Que é relacionamento. E a maneira que tu tem para quebrar, quando um casal senta de frente pro outro, é tu baixar a luz, colocar uma vela e acender. Que aí dilata as pupilas e aí vira desejo. Viu? Tudo tem um significado. Aí olhar de frente é desejo. Tudo tem um porquê. Daí vocês ficam pensando aí com vocês. Como que não vai ser uma experiência boa? Ai, vamos lá hoje. Ir no Tedesco ou ir no Le Boutique? Não tem como. Tipo, uma aula do João aqui pra nós não tem como. Não. Eu acredito se realmente conseguiu
Isso tu veio construindo sozinho ou mais pessoas te ajudam a ter essa visão? É toda uma equipe, né? Sim. Mas a ideia é a seguinte, eu acho que eu não escuto o que as pessoas falam, porque as pessoas mentem muito. E a gente tem tudo que as pessoas dizem como verdade, não é mesmo? Na realidade é assim, por que a gente mente? Muitas vezes a gente repete uma coisa, uma mentira que contaram pra gente e a gente aceitou como uma verdade. E a gente está mentindo. Né? Quantas vezes a gente vai comprar uma blusa e pede para ver todas as cores que tem para pedir aquela que não tem? Tu entendeu? Porque a gente não vai dizer, essa blusa eu não vou comprar, isso é muito ridículo. Já viu a gente ir num restaurante, vai no restaurante e diz como é que estava a comida lá. Diz, nossa, espetacular, etc, etc. Chama o maître aí que eu quero elogiar ele. Aí tu vai buscar o prato da pessoa, cara, ele deixou tudo no prato, tu entendeu? Então, na realidade, o comportamento das pessoas não mente. O que mente são as palavras. Então, o que eu faço é isso, é analisar o comportamento das pessoas, como eu falei para vocês. Sim. Se a pessoa vai lá no hotel e ela não desce para tomar o café da manhã, é porque o quarto tá legal. Se ela fica no café e elas ficam 2 horas tomando um café da manhã, é porque esse cara tá tão gostoso aqui que eu não vou nem ir para a cidade. Sim. Sabe? Então, essas coisas, sabe, que quando ela chega na portaria lá, quando ela chega na recepção, ela não quer subir, ela quer ficar ali conversando. Ela está declarando, cara, eu estou muito feliz de estar aqui, sabe? Aquele momento, não interessa o que ela está fazendo, tá? Se ela está gostando, se ela está feliz, ela vai querer ficar mais tempo. Então, essas coisas que nós tentamos observar e tentamos fazer. Então, assim que a gente está construindo. E nós estamos construindo o hotel com as pessoas dentro. Ele não está bem terminado ainda, sabe? Então eu gosto dos projetos assim. Eu construo com as pessoas, analisando o comportamento das pessoas. E assim vai elas vão aperfeiçoando. deixando pistas. É como tu pegar e dar um cacho de banana para elas e largar lá no parque. E depois tu vai onde está as cascas e coloca as lixeiras. Mais ou menos essa, né, seria uma coisa. Tem a teoria do Walt Disney, né? É, Que caminhou com um saco de bala no deu parque. um saco de bala pra todo mundo e foi contando quanto tempo aquela pessoa guardava. Segurava na mão, Segurava até jogar na mão fora. até jogar fora. 10 passos. Acho que era 17 passos. Alguma coisa, não lembro quanto direitinho, mas foi Mas mais ou mais ou menos menos isso. isso. Tu isso. analisar o comportamento pra te Então, se assim, adequar, ó, né? a gente percebe, nossa, a gente tem muitas descobertas que a gente fez assim. Isso gera uma experiência muito grande, sabe? Muito grande. E eu vejo isso pelos depoimentos, né? Sim. Até fica o convite, né? O pessoal ir lá conhecer e dar o depoimento deles também. Com certeza, Eu né? acho que depois desse bate-papo, todo mundo ficou com vontade, né? Eu podia ir hoje, mas eu vou esperar semana que vem. Semana que vem tem mais coisas, né, pra gente brincar, pra interagir lá no quarto. Então. Isso aí, experiências novas. Fiquei no compromisso agora. Não, mas bem legal trazer uma proposta realmente legal. diferente, né? E que a gente falou, Gramado, a Serra Gaúcha toda, como um todo, tem essa coisa do romantismo, de vir num jantar romântico, uma coisa que chega... Tem que ter essa conexão, né? Ao tempo todo. Tem que ser do início ao fim, Do início né? ao fim Não da adianta experiência. ser picoteado, tipo, alguns momentos, vou num jantar. Às vezes nem sempre o jantar, dependendo, porque tem criança, tem família. Aí, né, a criança tá ali com o tablet, com o desenho a todo volume. São coisas que quando a gente sai, nós mesmos percebemos. Sim. Então, eu acho que essa experiência, realmente, ela tem que ser do início ao fim, né? Da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. E essa experiência ela tem que ser profunda, sabe? A pessoa não tem que, ela tem que sentir isso, sabe? Ela tem que sentir isso. Então uma das coisas que eu acho importante é o seguinte, acalmar a mente das pessoas para que elas fiquem no momento presente, sabe? Porque a vida só existe quando o nosso corpo e nossa mente estão alinhados no mesmo momento. Como não tem como levar o corpo para o futuro nem para o passado, é só no momento presente. Então, esse que é o importante, sabe? A pessoa tem que se relaxar e tem que se conectar. É isso que a gente tenta conseguir, graças a Deus a gente tem tido um pouco de sucesso, né? E Gramado, ela é por essência uma cidade romântica, sabe? No passado era cidade romântica. Fora dos eventos, né, que sempre teve, a cidade era só casais. Tá? Se for sair na rua de Gramado, quantos casais estão de mão dada? Sabe? Quantos casais estão abraçados? Eu acho que
E até um dia eu vim para Gramado para dar uma palestra e aí eu olhei assim, eu cheguei na entrada, né, eu vinha de São Francisco de Paula, uma serração, sabe? Mas só aqui. Sim. Aí eu digo, cara, o que eu vou falar para esse pessoal? Esses caras vêm de serração. Sabe o que é vender serração? Tu acha que alguma cidade vai fazer alguém vir? As pessoas. Vocês já notaram que as fotos de Gramado são todas com chuva e com serração? É o que deixa mais charmoso. A cidade fica muito mais bonita. Se tu tirar uma foto de Gramado com sol, não igual, conecta tanto. É igual às outras cidades. Exatamente. Sabe? Com certeza. Então, o frio é intimista, o frio aproxima as pessoas. Todo mundo que diz para nós, o vinho fico mais bonito, aproxima as pessoas. Né? Uma vez eu tinha visto o segundo produto mais vendido em Gramado, primeiro era chocolate, segundo era vinho, sabe? O chocolate é o alimento da felicidade. O chocolate é o alimento da felicidade. O vinho é do relacionamento, sabe? Gramado é uma cidade romântica. Claro que é uma cidade também para a família. Sim. Não tô nada. Não, sabe? com certeza. E vocês estão que nós há quanto escolhemos- tempo ali já com o Le Boutique? O Le Boutique foi no final do ano, né? Então Vai fazer faz um ano, um vai ano e fazer pouco. um ano. né? Faz E um agora, ano com alguns- todas essas adaptações, estão com esperança agora pro junho? Ah, vai ter Dia dos alguma programação, Namorados, será? alguma coisa assim, Especial pra... Ali o... Mas é que já é, né? Já Romântico o ano inteiro. Mas eu acredito que vai ter uma procura muito grande, né? Ah, Sim, sim. sim. Mas a nossa proposta é assim, a nossa proposta é que vamos dizer, esses casais, eles tirem um dia por ano, sabe? Para comemorar uma data ali com nós. Essa é a ideia. O que eu estou vendendo é isso, sabe? Eu não estou vendendo a hotelaria, o café da manhã, essas coisas. Na verdade, o que eu estou vendendo é uma coisa mais espiritual, sabe? É uma coisa de conexão. Essa é de verdade, juro, essa é a minha proposta. Minha proposta é que os casais se apaixonem mais do que eles chegaram. Essa é a proposta, sabe? Eu acho que... E é uma coisa que não é muito complexo de fazer, sabe? E tu não sabe o bem que isso deixa, sabe? A minha proposta é essa. Sei lá, eu já cumpri com a minha obrigação, eu sinto que eu cumpri. Agora, a ideia é essa, sabe? É Porque o proporcionar isso para as outras pessoas. O propósito, não existe felicidade sem propósito. O propósito é a felicidade longa, sabe? É propósito. Então, moral da história. E o que é propósito? É como eu ajudo as outras pessoas, como eu melhoro a vida das outras pessoas. E o nosso propósito ali é esse, é melhorar as vidas dos casais. Né? Sim. Por isso que é focado, é exclusivo para casais. Por isso nós podemos se permitir, né, até a avançar um pouquinho mais agora, sabe? Então, essa é a proposta. E lá no Tedesco, não. Lá no Tedesco é casais, mas também família, né? E a família também, ela precisa ter esse momento de conexão. Também. É tão importante quanto, né? Não, com certeza. Mas eu acho legal ter, cada um ter uma proposta diferente, ter o seu, né? Essas particularidades. Porque aqui em Gramado, por exemplo, tem pra tudo quanto é tipo de gosto, né? Tem Sim. diversas opções. Então, e são poucas as que são nichadas, assim, ou só pra família, ou só pra casal, ou que realmente seja preparado pra receber criança. Muito que tem muitos hotéis grandes e surgindo cada vez mais, mas que atende um muito público abrangente, em geral. né? Que atende um não, público não em é geral. uma coisa assim que nem tu falou, tipo, de realmente gerar conexão com a pessoa. É tentar abraçar todo mundo, né? Os hotéis hoje, eu vejo assim, no mundo inteiro eles são muito parecidos, sabe? No mundo inteiro, pode ir até para a Ásia, lá são tudo muito... Existe um padrão, né? E os hotéis basicamente é assim, tu tem uma recepção pequenininha, tu tem um café da manhã pequenininho, e o resto é tudo quarto para faturar, que quem paga é o quarto, não é o restante. Sim. O restante é só despesa, né? Então aqueles hotéis, quando... O nosso projeto é todo ano comprar um hotel pequeno, aí em torno de 20 e poucos apartamentos, né? E fazendo um trabalho, né, focado, um hotel um pouco diferente do outro, mas cada um muito nichado, sabe? Uma proposta muito exclusiva. Então, hotéis assim, que tem personalidade, sabe? Que tu sinta, não só ver, tu tem que sentir. Sim. Né? Isso eu acho que, às vezes, né, mais nós homens, a gente pensa demais, sabe? E quando a gente pensa com muito pouca informação. E a gente fica lento. E a gente fica cheio de dúvida e não faz nada, né? Então, eu percebo assim, eu vejo minha esposa, né, que
quando eu falava para ela de negócio, ela me falava assim, ela dava a opinião dela e eu nunca seguia, sabe? Porque não tinha nenhuma lógica. As escolhas que as mulheres fazem, desculpa, mas não tem lógica nenhuma para nós homens, sabe? Não tem nada de racional, mas elas são intuitivas, porque elas intuem, elas sentem, sabe? Elas vão buscar as informações no coração, que o coração que acessa o subconsciente. E lá tá todas as informações da vida da gente, os filmes, os estudos, os livros que a gente leu, as histórias que a gente contou, as experiências. Então ela acessa um arquivo muito maior que o nosso, que é um arquivo pequeno. Então, claro que se eu fosse seguir ela, ela teria me botado no mato algumas vezes. Então tu tem que ir, mas... Né? Cuidado! Mas eu acho assim, ó, a gente não se permite, às vezes, sabe, a seguir, sabe, a seguir a intuição, né? Enfim, eu não sei porque eu comecei a falar isso, mas não, eu estava falando então da ideia, né, desses projetos. Sim. Então, normalmente os projetos que eu faço é isso. Eu pego uma emoção e eu crio um projeto para essa emoção, certo? Não é para um produto, é por uma emoção. Arrasou. E foi isso que me conquistou lá no café da manhã. Eu disse, nossa, o João precisa falar pro pessoal, né? Trazer isso, trazer né? esse sentimento, porque é diferente, é que nem a gente comentou aqui. Se eu fosse falar, talvez eu não falaria com essa emoção mesmo que tu conta, né? Então, talvez não impactaria tanto as pessoas, eu contando o que eu escutei lá, Sim. tu apresentando, tu mostrando com carinho. Então, eu disse, não, o João precisa vir falar ele mesmo, porque quando se chegou, eu for cantar... Eu não consegui comparecer no café da manhã, né? Que a gente foi lá convidado. Mas a Ingrid me contou um pouquinho assim, disse, não, tipo... Ela falou, precisa ver como ele fala das coisas e tentando me contar o que tu falou. Eu não consegui explicar nada. Não consegui explicar nada, mas hoje eu entendi realmente o que foi transmitido, digamos assim, né? Mas deixa eu te perguntar, Ingrid, assim, tu sentiu isso lá? Eu senti. Então, isso que é importante, ó. Às vezes assim, sabe, eu não sei explicar, sabe? Porque, ó, vamos lá, nós temos duas maneiras de pensar, com o cérebro ou com o coração. O coração acessa o cérebro límbico das emoções, que é a intuição. Que normalmente, quando estava falando da minha esposa, o que ela falava não tinha lógica nenhuma. Aí eu ia pela minha razão. Só que lá na frente, eu encontrava o que ela tinha me dito lá atrás. Tu entendeu? Só que lá atrás não tinha lógica. Sim. Tu entendeu? Então eu perdia muito tempo, né? Então isso que eu acho que às vezes a gente tem que se permitir. Eu percebo que Gramado... Vamos dizer, eu não entendo nada de turismo, eu estou chegando agora, mas eu procuro observar e entender um pouco como as coisas funcionam, né? Então, uma coisa, as pessoas não pagam pelo que Deus fez. Então, em turismo, as 10 maravilhas do mundo, nenhuma foi feita pela mão de Deus. Todas foi feita pela mão de homem. O sucesso do turismo de Gramado, a meu ver, é que tudo foi feito pela mão do homem. As pessoas não aceitam pagar para ver uma cachoeira, pagar R$10 para ir ver uma cachoeira. Elas não aceitam pagar, porque foi Deus que fez. Eu tenho direito, eu sou socialista, eu tenho direito. Tu entendeu? Agora tu vai lá e tu coloca um restaurante bacana e tu cobra R$500 para comer um prato lá. As pessoas pagam. Sim. Entendeu? Porque houve a transformação. Na realidade, as pessoas, elas compram não coisas, elas compram a transformação. Quem eu era antes de ir para o Tedesco Ecopark e quem eu me tornei depois que eu vim do Tedesco Ecopark. Quem era a relação que eu tinha com meus filhos antes de ir no Tedesco, com a minha esposa, e a relação que eu tenho depois que eu saí de lá. É isso que as pessoas compram. Quem eu era antes de comprar esse relógio e quem eu me tornei depois que eu comprei esse relógio, esse carro. Quem eu era antes de escolher uma pessoa para viver junto e quem eu me tornei depois que eu vivo com essa pessoa. É isso que fica. Sim. E eu vejo que Gramado consegue fazer isso muito bem. Eu não conheço muito, mas eu conheço a história de algumas pessoas que construíram Gramado. Na verdade, são famílias, né? Sim, sim. De algumas famílias que construíram Gramado e eles tiveram essa sensibilidade. Sim, a gente já falou muitas coisas alguns podcasts, por exemplo, que a gente teve lá na Feira Feito com o Ike. O Ike Coates pegou e comentou, tipo, de trazer essa parte de família que lá antigamente pensou muito, e foram trazendo isso. Essa essência é coisas que a gente não acredita, sabe? Pensar no dia, hoje em dia, não, como é que pensaram isso há
100 anos atrás que hoje, até hoje, funciona. Então, essa essência, eles não copiaram o produto. Eu vejo assim, Gramado tem muito a ver, eu enxergo a Disney aqui, sabe? Até eu digo o seguinte pro pessoal, Gramado é que nem a Disney, tu veio uma vez, a primeira vez, cara, tu vai ter que vir de novo, porque tu nunca vai ver tudo. O segredo da Disney é isso, eu acho que 80% das pessoas que estão no parque da Disney, né, no Magic Kingdom, são pessoas que já viram. Então indo incrível. novamente, né? Fazia 20 e poucos anos que eu não ia lá, eu fui lá, tudo igual. Não mudou nada, não tem um brinquedo novo em mais de 20 anos no Magic Kingdom, que é o mais visitado. Vocês sabiam que eles pintam o portão todos os dias? Não. Não, essa não. Essa eu não sabia, né? O portão da entrada, ali na entrada. Não Sabe sabia. por quê? Pra todo dia que tá bonito. Por causa do cheiro da tinta. Para dar o ar que está renovado. Sabe? São coisas assim, os códigos que nós estávamos falando. A mulher basicamente é nariz. A mulher cheira tudo que ela pega. Ela pega o nenê quando nasce, ela cheira o nenê. E se ela não gostou do cheiro, ela entrega para alguém que está ali e ela não pega mais. A mulher vai comprar uma blusa, ela cheira. A mulher entra no ambiente, ela cheira. A mulher basicamente é nariz. Se a mulher entrar num lugar que tem cheiro de mofo, ela não consegue dormir. Simples assim. O homem dorme, a mulher não dorme. Porque o código daquele cheiro do mofo é código de morte. Porque no passado, ela perderam muitos e muitos filhos por mofo. Por comida contaminada, sabe? Do bolor do mofo. Isso ficou. Então esses são os códigos, sabe? Depois que a gente percebe isso, então não tem como, né? Tu falar em hotelaria com bolor, não existe, não prospera. A mulher não, sabe? E falando nisso, vocês têm um aroma específico? Tem alguns aromas. Porque aqui é bem comum isso, né? A gente viu aqui na Serra, né? Que tem essa coisa, cada lugar que tu entra, tu tem um cheiro específico. A gente conversou com as meninas da Cria Amigos aqui, então. Nossa. A gente. O cheirinho deles é muito. A Cria Amigos, tu passa na rua, tu diz, tem um Cria Amigos aqui por perto. Sabe? Tipo, fica isso. Isso pro homem. Presente, sabe? Pro homem, o homem basicamente é visual, sabe? Um homem, ele vai. Um homem, ele vê uma mulher, né? Ele olha assim e diz, gostei, eu quero, pronto, terminou. Não precisa falar, não precisa fazer nada, pronto. O homem é visual. A mulher é diferente, sabe? O homem vai lá, faz musculação, se arruma. Não adianta nada. Ela não dá bola. Aí chega alguém lá, com uma conversinha mansa, e tem mais sucesso. É assim que funciona. É isso. E odor. A mulher basicamente é isso aí. Então, esse aroma, o perfume, porque isso está dentro da memória, tá? Sabe? Traz lembranças, né? Para a pessoa, né? Essa lembrança pode ser boa ou ruim, etc. E tal. E dos cheiros para a mulher, os mais importantes não são os mais gostosos, digamos assim, são aqueles que lembram vida, sabe? Porque aqueles que lembram morte, eles travam, sabe? E essas lembranças a gente traz já no DNA. Mesmo que a mulher não tenha filho, no DNA diz para ela, isso incomoda ela. Né? Estava me lembrando uma coisa, só uma curiosidade, não está no tema, mas assim, a Universidade de Caxias fez uma pesquisa, né? Por que os italianos antigos, de que eles morriam, enfim, né? Aí eles foram lá, né, pegaram alguns cadáveres e tal, fizeram lá os testes, lá os exames, e eles chegaram à conclusão que chamou a atenção que muitos morriam por cirrose. E aí, né, adivinha, Caxias botaram a culpa no vinho, né? E aí eles foram pesquisar, eles morriam por causa da polenta. Porque naquela época eles guardavam em caixas, né? E mofavam. Em tuias, e mofavam. E aquele mofo intoxicava o fígado e morria por cirrose, né? Porque eles comiam muita polenta. Por causa do vinho. Olha aí, coitado do vinho levando a culpa. Então podemos continuar tomando vinho. Então essas coisas são interessantes, né? Mas enfim, eu tô falando para vocês assim do que eu acho, né? Nada do que eu tô falando é ciência pura, né? Não, mas faz totalmente sentido. Mas tem lógica, viu? Tem lógica
Por isso que eu reforço o convite, né? As pessoas que quiserem comemorar. Né? Uma coisa que eu percebi também é assim, o pessoal de Gramado adora São Francisco de Paula. Adoram. A gente vai lá só por causa do lago, pôr do sol. Mas eu acho, sabe o que eu acho que é? Porque a gente tem que ter o contraponto, sabe? E eu acho que o pessoal de Gramado tem muito contato com pessoas. E aí eles percebem pra lá São que é uma calmaria, tranquilidade. É por isso que a gente pode ir pra lá, exatamente. Exatamente isso. É mais E tranquilo. eu noto assim, ó, é Gramado, sabe? Gramado que eu noto que realmente as pessoas vão lá e elas não querem fazer nada, né? Elas querem ir lá no lago, sentar lá e Tomar tal. um chimarrão, ficar de boa. Isso, ficar de boa. Fica de boa. Né? Ficar sentado ali, só tomando chimarrão, olhando. Olhando o lago, os pedalinhos. Nada mais. E olha quantos quilômetros são. A gente vai até lá só pra fazer isso. Você lembra que eu falei de felicidade? Cara, tem É coisas isso. simples. Aí eu descobri as coisas simples, aqueles que eu estava falando, né, dos jovens esses de tecnologia, né? Que eles iam lá e eles faziam coisas simples, tipo jogar bola de pé no chão na chuva, sabe? Sim. Umas coisas malucas. As mulheres sentavam na cadeira de balanço e aí quando elas saíam, elas deixavam a bolsa para ninguém roubar a cadeira. Cara, tanta coisa que tinha para fazer. Aí tu começa a analisar assim, ó, então nossas varandas lá é como aquelas varandas que tu vê nos filmes americanos, sabe? Todos os filmes americanos do Oeste tem uma varanda e tem duas, ó, olha a conexão, 2 cadeiras. Você já viu um filme que tem 10 cadeiras no coisa? 2 cadeiras. Olha o código. Cara, aquilo era pro casal, não era pros filhos. Era pro casal sentar no final do expediente ou de manhã cedo e conversar as coisas do casal. E deixar as crianças correr, E as brincar. crianças Brincar, né? Ficavam lá, né? Tá certo. É isso. Foi Que aula, hein? Uma aula aqui com o Viu? João Tedesco Eu hoje. disse. E eu acho que deve ter despertado aí a vontadezinha de Sim. conhecer, né? Aqui a Denise Gremel-Mayer, minha prima, botou que entrevista maravilhosa. E o T. Brastel. Isto, show. Mas ela mandou no grupo da família aqui que já tava pesquisando, né? Tem que olhar. Entrem lá nos Instagrams e deem uma Que- olhada pra vocês verem. Com certeza. Os Vale- dois. Vale a pena Vale muito a pena pegar e conhecer. E separar um momento pra viver, né? Essa experiência, porque realmente... tem na capa aí do vídeo, tem na... tudo O arroba certinho, deles. O arroba é certinho aqui. Deixa eu consultar direitinho. É Tedesco Eco Park e Le Boutique Hotel Gramado. Isso aí. Os dois no Instagram. Vocês vão se apaixonar pelas fotografias. Inicialmente, como a gente começou a falar aqui, né? Primeiro se apaixona pelo visual ali. E depois realmente vão ir de novo. E vão seguir indo. Eu tenho certeza disso. Bom, Não- com certeza. vai ser aquela coisa de quero mais, né? Isso. Esse eu acho que o segredo, eu acho que é isso aí, sabe? É valer a pena. É, Eu acho que tudo na vida tem que valer a pena. Se com vale a pena. certeza. Aí, ó. João Tedesco, professor do amor. Adorei. Esse manja dos Paranauê. Olha. Feliz é a esposa, né? Feliz é a esposa do seu João, né? Ai, é isso aí. Isso. Quanto tempo que vocês estão juntos? Só pra uma curiosidade agora, só pra saber. Eu sou homem, eu não sei. Ô, João! já fazem acho 30 e poucos anos. já. Olha aí, ó. Ó, é tempo. É. A gente tá 10 ainda. Vamos Mas é chegar um lá. bom tempo Vamos já, chegar, né? Mas tem coisas que a gente, depois só com a idade, a gente vai percebendo, sabe? Eu teria muitas coisas que eu teria investido mais na vida, sabe? Eu acho que o segredo da vida é relacionamento. A qualidade de vida na terceira idade é o produto dos relacionamentos que a gente construiu durante a vida. Se a gente construiu bons relacionamentos, o final da vida vai ser legal. Se a gente não construiu bons relacionamentos, a vida não vai ser legal. E a construção de relacionamento, geralmente a gente faz no trabalho. E aí, quando a gente se aposenta, a vida parece que terminou. A gente não tem mais amigo. Porque a gente constrói muito poucos amigos fora da relação do trabalho. E essa é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam investir mais, sabe? Construir relacionamentos depois do trabalho. Exatamente. Tem uma coisa que eu falo assim, eu acho que é interessante, que é a festa de 90 anos, né? Então assim, ó, imagina que vocês estão comemorando 90 anos.
E 90 anos é muito tempo de vida, muitas coisas aconteceram nesses 90 Sim. anos. Vocês fizeram muitas amizades, né? Tem um relacionamento bastante grande. Aí eu peço para as pessoas, para elas imaginarem quem são as pessoas que elas gostariam de convidar para a festa de 90 anos. Que elas vão fazer uma festa grande, vão convidar um monte de gente. Raramente passa de 15 pessoas. Sendo 5 amigos e 10 da família. E aí, o legal é assim, ó, cara, já que nós ainda não construímos, como vocês são jovens, né? Vocês têm muito tempo. Então, esse tempo que tem é para construir os relacionamentos, aquelas pessoas que vocês vão querer convidar para a festa de 90 anos. E como viveram bastante, tem muitas histórias para contar. E aí a gente começa a pensar quais as histórias que a gente teria para contar para os nossos netos, nossos filhos, nossos amigos. É muito pouca história que a gente tem para contar. Então, esse tempo de vida que falta para chegar nos 90 anos é para construir essas histórias. Essa é a vida, entende? Então, isso que eu acho que é o legal. Então, relacionamento é uma coisa extremamente importante. Network é a base do sucesso. As pessoas que prosperam é porque elas construíram uma rede legal de relacionamento. Sabe? Eu acho que eu vejo que o jovem hoje, eles estão muito interior, sabe? Fechado. Né? Então, é uma dica, né? Só... Não, faço... mas isso a gente aprendeu aqui. Eu aprendi muito isso aqui, o quão importante é fazer o networking, né? Estar presente, conhecer pessoas. E justamente acho que foi um pouco disso que trouxe a ideia do podcast. Nos trouxe aqui hoje. Pra né? gente ter essa oportunidade de conhecer as pessoas e entender um pouquinho mais como começaram, o porquê de tal coisa, e enfim. E ter essas aulas que nem a gente teve hoje com o João, né? E o programa, graças por tudo, pelas conexões que aconteceram, é o nosso amigo que a gente conheceu aqui. Então, nós somos do Sul, Eduardo e a Drica são de Mato Grosso do Sul. E numa festa que a gente foi, né? Um evento de festa junina. A gente se conheceu e hoje a gente tá aí todo mundo junto. Então, é as conexões. Eduardo, eu vou te levar pra minha festa de 90 anos. Tá? Isso se tu estiver vivo até lá, tá? Porque daí, não sei. Vai demorar. Mas a gente agradece essa a aula gente, de hoje. Foi maravilhosa. E, inclusive, gente... A gente tem um recado, né? Fui triste de falar, mas... hoje vai ser o nosso último programa da temporada do Travelcast. Isso aí. Começou o Natal Luz, a correria tá, quarta-feira, e os eventos acontecendo, a gente, como vocês sabem, né, a gente vem aí de um Instagram que a gente cria conteúdo, presta serviço, então a gente acompanha os eventos e tenta mostrar tudo para vocês. Aqui também na Gramado TV, tá uma correria, né? Graças a Deus. Certeza, então a gente vai fazer uma pausa nos nossos programas para retornar ano que vem aí com, de repente, repaginado, com novidades. Vamos pensar. Mas foi um prazer estar aqui com vocês todas as quartas-feiras. São 33 episódios. E poder ter proporcionado. Aí mais de 6 podem meses assistir tudo, tem de tudo. Tem empreendedorismo, tem experiências, tem viagem, tem. E olha só o que é a conexão. A gente começou o primeiro programa com um hotel. Foi com a Ana Clara, do Colline de France. Uhum. Nosso primeiro programa da temporada. E o último com hoje dessa temporada. O último dessa temporada. A gente vai voltar, gente. Vamos não se preocupa. A gente vai aparecer aqui na programação, vamos estar conversando com vocês e trocando mais tendo essa conexão, né? Não sei se é aqui, numa mesa assim, mas a gente vai ter Vamos ter mais oportunidades, sim, de propor experiência. Daqui a pouco no lugar, mostrando a experiência, né? Mostrando também o lugar. Vamos ver o que vem por aí. Então, mas fiquem conosco, né? Se inscrevam no canal da Gramado TV. Continuem por aqui. O jornal com as notícias diárias e todas as informações que precisa. E as novidades que virão ainda. Fora as coberturas de eventos que sempre tem. Exatamente. Amanhã começa Festures, estaremos lá também. Então, foi um prazer toda essa temporada. Foi um prazer. A gente, né, se deu muito bem aqui. Isso aí. Foi um sucesso. Foi um projeto que eu topei fazer junto, né? Olha aí só. Aí ele tinha ideia e eu disse, vamos, né? Foi aquela coisa, tipo, ela tava pensando lá na frente, como que eu vou fazer? Segue seguimos e estamos aí, ó. 33 episódios fechando a temporada.
E vamos seguir depois em outro formato ou continuar novamente. Um programa que iniciou em fevereiro, né, desse ano. Foi? Isso. Finalzinho de Finalzinho fevereiro. de fevereiro. Talvez em fevereiro, quando passar, né, acabar os eventos, que o Natal vai até 30 de janeiro, então talvez em fevereiro a gente retorne. Estaremos de volta. Mas acompanhem as redes sociais, acompanhem o Florescer, fiquem lá no Instagram do Travel, que a gente vai postando o que vai acontecendo por lá. E vão maratonando todos os nossos outros programas aí. E conheçam, né? Com Entram certeza. lá no Instagram Não dos deixem de dois conhecer. hotéis e olha, gente, a dica Não só conheço o Instagram, conheço o os hotel, hotéis, né? Não, é que se entrar no Instagram, a vontade de ir vai ser assim, ó, na hora, né? Não tem. É irresistível. Eu acho que o interessante é conhecer o lugar mesmo, né? Uma hora a gente vai mostrar pra vocês também lá no Florescer. Tem também o conteúdo do café da manhã. Eu postei no dia, mas ainda vou montar um pra postar lá no Florescer pra galera ter o gostinho, né? Sentir ali um pouquinho. Mas é que às vezes a gente não consegue transmitir o que é, né? Só vivendo pra saber. E é Com isso. certeza. Mas o spoiler vai. João, foi um prazer ter aqui, encerrar o programa, né, com toda essa aula que a gente teve aí, e, enfim, não só de experiência, de hospedagem e do que tu tá trazendo aqui pra Serra Gaúcha, mas de tudo, né, de vários detalhes da vida que passa às vezes despercebido e a gente não percebe. Foi um Acredito prazer. que muita gente vai se conectar com isso. Vai, com certeza. Legal, eu também quero agradecer vocês, né? E agradecer também a comunidade de Gramado que recebe a gente muito bem, né? Acho que eu já tenho um pouco de história da vida e a recepção que a gente teve aqui foi muito, muito legal, sabe? Muito legal. Então a gente tem que agradecer prestando um bom serviço, né? Exatamente. Isso aí. Agregando ainda mais, né, pra cidade ficar ainda mais maravilhosa. Veio pra somar. Isso aí. Gente, um abraço. beijo e até o ano que vem. Não, a gente vai aparecer por aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.